Dentro de uma cafeteria movimentada numa segunda-feira chuvosa em São Paulo, uma mulher de casaco vermelho tentou pedir um café. Ela usava roupas que custavam mais que o salário mensal da maioria das pessoas ali. Mas quando abriu a boca, foi ridicularizada. Ninguém sabia que ela comandava uma das maiores empresas de tecnologia do país. E ninguém imaginou que o homem de avental surrado que a defendeu tinha todos os motivos do mundo para odiá-la. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está nos ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias alcançam. A chuva caía pesada sobre São Paulo naquela segunda-feira de junho. Não era a garoa fina que a cidade conhecia bem, mas uma chuva densa e fria que fazia as pessoas correrem para dentro dos estabelecimentos, com os casacos sobre a cabeça e irritação no rosto. O Café Harmonia, na Vila Madalena, estava lotado. O barulho era ensurdecedor. Conversas se misturavam ao som da máquina de café, cadeiras arrastando no piso de madeira, o tilintar constante de xícaras e colheres. Lívia Martins parou na porta por um momento, sacudindo a água do casaco vermelho. Ela se destacava imediatamente. Alta, postura ereta, cabelos loiros presos em um coque impecável. Seu casaco era de lã italiana, e mesmo molhado, parecia caro demais para aquele lugar simples. Ela usava aparelhos auditivos pequenos e discretos atrás de cada orelha, quase invisíveis se você não soubesse onde procurar. Seu rosto era cuidadosamente neutro, uma máscara que ela havia aprendido a usar desde muito jovem. A expressão de quem não espera gentileza, apenas eficiência. Ela caminhou até o balcão, seus sapatos de couro batendo no chão de madeira. Atrás do balcão, um jovem barista chamado Bruno limpava a máquina de café expresso. Ele tinha no máximo 25 anos, cabelo bagunçado e uma atitude displicente que transparecia em cada movimento. Lívia abriu a boca para falar, seus lábios se movendo com a precisão de quem havia treinado leitura labial e articulação durante anos. Um latte com leite de aveia, por favor, sem açúcar. Sua voz era clara, mas havia algo nela. Uma leve imprecisão nas consoantes, um ritmo diferente, que fazia algumas pessoas pararem para olhar. Bruno franziu a testa e inclinou a cabeça. O quê? Não entendi. Lívia respirou fundo, mantendo a calma. Ela repetiu mais devagar. Latte, leite de aveia, sem açúcar. Bruno revirou os olhos e soltou uma risada curta. Moça, se não consegue falar direito, melhor não pedir. Tem gente esperando atrás de você. Algumas pessoas próximas riram. Uma mulher de terno sussurrou para a amiga ao lado, apontando discretamente para Lívia. Outra cliente balançou a cabeça com desdém. Lívia não mudou de expressão. Ela havia aprendido há muito tempo a não reagir, a não deixar que vissem quando algo a machucava. Mas seus dedos apertaram a alça da bolsa com força, os nós dos dedos ficando brancos. No canto do café, perto das mesas da janela, um homem de avental surrado parava o que estava fazendo. Tiago Almeida tinha 34 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida bem mais longa. Seu rosto tinha linhas de cansaço ao redor dos olhos, e suas mãos que já haviam digitado códigos complexos de inteligência artificial, agora limpavam mesas e lavavam louça. Ele usava uma corrente fina no pescoço, e se você olhasse de perto, veria uma aliança de ouro pendurada nela, batendo suavemente contra seu peito a cada movimento. Ao lado dele, uma menina pequena de 6 anos segurava sua mão. Laura tinha olhos grandes e curiosos, cabelos castanhos em 2 tranças, e usava um vestido rosa com tênis coloridos. Ela estava esperando o pai terminar de limpar aquela última mesa para que pudessem ir embora. Ela tinha escola, e ele tinha mais um turno pela frente. Laura puxou a manga do pai e suas mãos começaram a se mover rapidamente, formando sinais em libras. Papai, aquela moça, ela é como eu. Tiago olhou para onde a filha apontava. Viu os aparelhos auditivos. Viu a maneira como Lívia lia os lábios de Bruno. Viu a dignidade silenciosa dela sendo destroçada na frente de uma sala cheia de estranhos indiferentes.
e algo dentro dele se partiu. Ele conhecia aquele olhar, aquela resignação, aquela solidão de ser invisível em uma sala cheia de gente. Tiago havia passado os últimos 3 anos alimentando uma raiva tão profunda que ela havia se tornado parte dele, como um segundo coração batendo em seu peito. Raiva de corporações sem rosto. Raiva de advogados mentirosos. Raiva de um sistema que protegia os poderosos enquanto os vulneráveis eram esmagados. Mas naquele momento, vendo aquela mulher ser humilhada, algo maior que a raiva se impôs. Humanidade. Ele largou o pano de limpeza sobre a mesa e caminhou até o balcão, Laura ao seu lado. Suas mãos já estavam se movendo antes mesmo de chegar perto. "O que você gostaria de pedir?" Ele sinalizou em libras, seus dedos se movendo com a fluência de quem praticava aquela língua todos os dias. Lívia virou a cabeça tão rápido que uma mecha de cabelo escapou do coque. Seus olhos azuis se arregalaram. Por um momento, ela simplesmente ficou parada, olhando para as mãos dele como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Ninguém nunca havia sinalizado para ela em público. Ninguém. Em 36 anos de vida, ela havia aprendido a se esconder, a se adaptar, a fingir que não precisava daquilo. Mas ali estava um estranho, em um café comum, oferecendo a ela algo que ninguém mais havia oferecido: ser vista. Suas mãos começaram a se mover devagar, hesitantes, como se ela tivesse medo de que aquilo fosse uma ilusão. "Latte com leite de aveia. Sem açúcar, por favor." Tiago assentiu e virou-se para Bruno. "Latte com leite de aveia. Sem açúcar." Bruno piscou surpreso, e de repente pareceu muito menor. Ele digitou o pedido no caixa sem dizer nada, o rosto vermelho. Enquanto esperavam, Laura deu um passo à frente, sem medo, do jeito que só as crianças conseguem ser. Suas mãos pequenas se moveram com sinceridade brutal. "Você é bonita." Lívia olhou para baixo, para aquela menina de 6 anos que a observava com admiração pura, e algo dentro dela se despedaçou. Ela se ajoelhou devagar, ficando na altura de Laura, e suas mãos responderam, tremendo levemente. "Você também é." Uma única lágrima rolou pela bochecha de Lívia. Ela a enxugou rapidamente, como se não estivesse acostumada a chorar em público. Como se isso fosse uma fraqueza que não podia se permitir. Mas Tiago viu. Viu a solidão naquele gesto. Viu anos de isolamento em uma única lágrima. Quando o café ficou pronto, Lívia se levantou. Ela abriu a bolsa de couro e tirou um cartão de visitas, colocando-o cuidadosamente sobre o balcão na frente de Tiago. Suas mãos sinalizaram uma última vez. "Obrigada." E então ela saiu, voltando para a chuva que continuava caindo lá fora, desaparecendo entre os guarda-chuvas e pessoas apressadas na calçada. Tiago pegou o cartão. Papel creme de alta qualidade, letras em relevo dourado. Ele leu as palavras impressas e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Lívia Martins, Chief Executive Officer, Silent Tech Brasil. O mundo parou. O barulho do café se tornou um zumbido distante. Aquele nome. Aquela empresa. A mesma que havia destruído sua vida. A mesma que havia enterrado a verdade sobre a morte de Camila. A mesma que tinha advogados poderosos o suficiente para fazer evidências desaparecerem e testemunhas mudarem de história. Laura puxou sua manga novamente. "Papai, o que foi? Por que você está triste?" Mas Tiago não conseguia se mover. Ele apenas segurava o cartão, vendo o logo da Silent Tech brilhar sob a luz fluorescente do café, caçoando dele. 3 anos antes, Tiago Almeida havia sido um engenheiro de software na Silent Tech, desenvolvendo algoritmos para veículos autônomos. Sua esposa Camila trabalhava ao lado dele como engenheira de testes, meticulosa e brilhante. Quando Laura nasceu surda, eles aprenderam Libras juntos e transformaram a casa em um lar cheio de amor e cor. Então veio o acidente. Uma terça-feira, 6h15 da tarde. Camila voltava do mercado, atravessando a Faria Lima, quando um carro autônomo da Silent Tech
passou direto pelo sinal vermelho. O sistema de frenagem falhou. Ela morreu no local. A investigação foi rápida demais. O relatório disse que não havia nada de errado com o veículo. Caso arquivado. Mas Tiago conhecia aqueles sistemas. Ele havia ajudado a construí-los. Algo não batia. Ele fez perguntas, exigiu dados. A Silent Tech negou tudo. Ele contratou advogado, entrou com processo. A empresa respondeu com uma muralha de advogados caros. Evidências desapareceram. Testemunhas mudaram de história. Tiago perdeu. Quando se tornou vocal demais sobre o que havia acontecido, perdeu o emprego. As contas médicas e honorários dos advogados drenaram tudo. Ele perdeu a casa. Mudaram para um apartamento minúsculo no Butantã, com paredes finas e aquecimento quebrado. Agora Tiago trabalhava no Café Harmonia. Fazia turnos extras, bicos aos fins de semana consertando computadores. O aluguel vencia em 10 dias. A mensalidade da escola especial de Laura estava 3 meses atrasada. No pescoço, ele usava esta aliança de Camila em uma corrente, tocando-a constantemente, como se verificar que estava ali fosse verificar que ela havia sido real. Se perdesse esse emprego, não haveria rede de segurança. Apenas ele e Laura contra uma cidade que não se importava. Naquela manhã, segurando o cartão de visitas de Lívia Martins, Tiago sentiu todas aquelas memórias voltarem como uma onda. 3 anos de raiva. 3 anos de injustiça. 3 anos de ver sua filha crescer sem a mãe porque uma empresa escolheu lucros sobre vidas. E aquela mulher, a CEO, a pessoa no comando, havia acabado de olhar para Laura e sorrir. Havia se ajoelhado para estar na altura de sua filha. Havia tratado uma criança de 6 anos com mais dignidade do que toda a Silent Tech havia mostrado a ele. Como ele poderia reconciliar essas duas coisas? Laura puxou sua mão novamente, preocupada. Tiago guardou o cartão no bolso do avental, forçou um sorriso para a filha e pegou a mochila dela. Vamos, pequenininha, você vai se atrasar para a aula. Mas enquanto saíam do café, entrando na chuva que finalmente estava começando a diminuir, Tiago não conseguia parar de pensar naquele cartão. Naquele nome. Naquela mulher de casaco vermelho que havia chorado ao ser compreendida. Ele não sabia ainda que Lívia Martins estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. Novamente. Lívia Martins não dormiu naquela noite. Em seu apartamento vazio no Itaim Bibi, cercada de móveis de designer e silêncio absoluto, ela tirou os aparelhos auditivos e pegou o notebook. Suas mãos tremiam ao digitar no sistema interno da Silent Tech, Tiago Almeida. O arquivo apareceu em segundos. Ela leu e sentiu o estômago virar. Engenheiro de software sênior. Demitido em março de 2022. Motivo oficial: reestruturação. Mas as notas internas contavam outra história. Funcionário tornou-se problema após incidente familiar envolvendo o produto da empresa. Recomendação: desligamento imediato. Então ela viu. Processo civil. Almeida versus Silent Tech. Arquivado. Acusação: negligência resultando em morte. Falecida: Camila Rodrigues Almeida. Lívia leu sobre o carro autônomo que falhou. Sobre evidências que desapareceram. Sobre os advogados que seu pai havia contratado pessoalmente para enterrar o caso. Aquele homem no café havia perdido a esposa por causa de um carro que sua empresa fabricou, e ela não sabia de nada. Ela chorou. Soluços profundos que sacudiram todo o seu corpo. Como ela, a CEO, podia ser tão cega? A resposta era amarga. Seu pai a havia treinado para delegar, para confiar, para não fazer perguntas. E enquanto ela assinava contratos e dava entrevistas, pessoas morriam. Lívia pegou o telefone. 3 da manhã. Não importava. Ela ligou para seu diretor de operações. Marcos, preciso de todos os relatórios de incidentes envolvendo nossos veículos autônomos dos últimos 5 anos. Na minha mesa amanhã às 7 da manhã. Mas Lívia, são centenas de... 7 da manhã, Marcos. Ela desligou antes que ele pudesse protestar. Na manhã seguinte, Lívia exigiu todos os relatórios de incidentes dos últimos 5 anos. Passou o dia lendo.
E quanto mais lia, mais seu estômago embrulhava. Havia um padrão. Falhas reportadas, mas nunca corrigidas. Atualizações adiadas para economizar custos. Testes abreviados para cumprir prazos. E sempre o departamento jurídico fazendo problemas desaparecerem. No caso de Camila, havia uma anotação manuscrita. Sensor frontal com defeito conhecido. Ver memo interno 2847. O memo havia sido deletado, por ordem do vice-presidente Rodrigo Campos. Ela precisava falar com Tiago. Tiago estava lavando louça quando viu Lívia entrar no Café Harmonia. Eram 4 da tarde de uma quinta-feira, o horário mais tranquilo do dia. Apenas alguns clientes solitários com laptops e fones de ouvido. Lívia não usava o casaco vermelho hoje. Vestia jeans escuros, uma blusa branca simples e havia prendido o cabelo em um rabo de cavalo baixo, tentando parecer comum. Não funcionou. Ela ainda se destacava como alguém que não pertencia àquele lugar. Tiago sentiu a raiva subir na garganta assim que a viu. Mas Laura não estava com ele hoje. Estava na escola. Então não havia a influência suavizante de sua filha para temperá-lo. Lívia se aproximou do balcão. Suas mãos começaram a se mover em libras. Posso falar com você? Por favor? Tiago enxugou as mãos bruscamente em um pano. Olhou ao redor. Seu Joaquim estava no estoque. Bruno estava em casa, no turno da noite. Eles estavam praticamente sozinhos. Ele apontou para uma mesa no canto, longe das janelas. Eles se sentaram. Lívia colocou as mãos sobre a mesa, nervosa, os dedos entrelaçados. Tiago cruzou os braços, o maxilar tenso. Eu sei quem você é. Ela sinalizou. Eu li seu arquivo. Eu li sobre Camila. A menção ao nome de sua esposa fez Tiago se encolher como se tivesse levado um soco. Então você sabe o que sua empresa fez. Ele respondeu, as mãos se movendo bruscas, raivosas. Você sabe que ela morreu porque a Silent Tech colocou lucro acima de vidas. Eu não sabia. Lívia sinalizou rapidamente, os olhos brilhando. Eu juro, Tiago, eu não sabia de nada. Fui mantida no escuro. Você é a CEO. Ele praticamente gritou com as mãos. Como você não sabe o que acontece na sua própria empresa? Lívia abaixou a cabeça. Quando olhou para cima novamente, havia lágrimas em seus olhos. Porque eu fui treinada a não fazer perguntas. Porque meu pai me ensinou que CEOs delegam e confiam em suas equipes. Porque eu passei a vida inteira sendo controlada e nem percebi que estava sendo usada. Ela respirou fundo e continuou. Encontrei evidências. Há um encobrimento. Meu vice-presidente deletou arquivos sobre falhas conhecidas, incluindo a falha que matou Camila. E eu acho que meu pai sabia. Tiago ficou parado. Tudo o que ele havia imaginado nos últimos 3 anos, confrontar a CEO, gritar, acusá-la, nada disso havia preparado para isso. Para vê-la tão quebrada quanto ele. Por que você está me contando isso? Ele perguntou finalmente. Porque eu preciso da sua ajuda. Lívia sinalizou. Camila era engenheira de testes. Se alguém documentou as falhas, foi ela. Se eu conseguir encontrar evidências do que ela descobriu, posso provar o encobrimento. Posso expor todos os responsáveis. Posso dar a ela a justiça que você nunca conseguiu. E o que você ganha com isso? Lívia não hesitou. A verdade. E talvez a chance de não ser a pessoa que meu pai me forçou a ser. Tiago olhou para ela por um longo momento. Viu a sinceridade em seus olhos. Viu a mesma dor que ele carregava. E viu algo mais. Esperança. Uma emoção que ele havia enterrado há tanto tempo que quase não reconheceu. Camila tinha um HD externo. Ele sinalizou lentamente. Ela guardava backups de tudo. Depois que ela morreu, a polícia devolveu as coisas pessoais dela. Mas o HD nunca apareceu. Eu sempre achei que alguém da Silent Tech o pegou antes que chegasse até mim. Onde ele estaria? O último lugar onde ela trabalhou foi o laboratório de testes, prédio C, 3º andar. Ela tinha um armário lá. Talvez... Lívia acenou com a cabeça. Vou procurar. Amanhã. Não. Tiago sinalizou firmemente. Nós vamos procurar. Juntos.
Lívia piscou, surpresa. Você confia em mim? Não. Mas eu confiava em Camila. E se há uma chance de terminar o trabalho que ela começou, eu preciso estar lá. Lívia foi até a Escola Especial Nova Luz. Colocou um envelope na mesa da diretora. Gostaria de cobrir a mensalidade de Laura Almeida. Os 3 meses atrasados, mais o resto do ano. Anonimamente. A diretora olhou o cheque atônita. Por quê? Porque algumas crianças merecem todas as chances que o mundo pode dar. Por favor, não diga de onde veio. Apenas diga que foi uma bolsa. Quando saiu, Lívia se sentiu mais leve. Pela primeira vez em anos, havia feito algo apenas porque era certo. Naquela noite, Tiago recebeu a ligação de Dona Marta. Senhor Almeida, tenho uma boa notícia. Laura recebeu uma bolsa integral. Uma doadora anônima cobriu tudo. Tiago ficou sem palavras. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ele agradecia repetidamente. Quando desligou, abraçou Laura com tanta força que ela riu. O que foi, papai? Você vai continuar na escola, pequeninha. Vai continuar aprendendo. Laura sorriu, mas então franziu a testa. Papai, você está chorando? São lágrimas boas. Ele sinalizou. Às vezes choramos quando estamos felizes também. Mas no fundo, Tiago se perguntava, uma doadora anônima? Justo agora? Justo depois de ele ter falado com Lívia sobre Camila? Não podia ser coincidência. Ele tocou a aliança de Camila pendurada no pescoço e sussurrou no silêncio do apartamento. Talvez você tenha mandado um anjo, amor. Um anjo improvável, mas um anjo mesmo assim. 2 dias depois, numa sexta-feira à noite, Lívia e Tiago se encontraram no estacionamento da Silent Tech. O prédio estava vazio. A maioria dos funcionários havia saído às 6. Apenas a segurança noturna fazia rondas. Lívia tinha acesso a tudo. Seu cartão abria qualquer porta. Mas precisavam ser discretos. Prédio C. Tiago sinalizou. 3º andar. Laboratório de testes. Eles entraram pelos fundos, evitando as câmeras principais. Lívia conhecia os pontos cegos. Havia revisado as plantas do prédio na noite anterior. No elevador, os dois ficaram em silêncio, a tensão palpável. O laboratório estava escuro. Lívia acendeu a lanterna do celular. Havia bancadas de trabalho, computadores cobertos com lonas de proteção, armários de metal enfileirados contra a parede. O dela tinha o nome, Tiago sinalizou. Armário 24. Eles encontraram. Havia um cadeado novo, mas Lívia tinha a chave mestra. Quando abriu, o ar pareceu ficar mais pesado. Dentro havia um jaleco com o nome de Camila bordado. Um porta-canetas. Alguns post-its com anotações técnicas. E no fundo, embrulhado em um pano, um HD externo preto. Tiago pegou com mãos trêmulas. Este objeto pequeno, não maior que um baralho de cartas, havia sido o último trabalho de Camila. Sua última tentativa de fazer a coisa certa. Vamos ver o que tem aqui. Lívia sinalizou. Eles levaram o HD para um dos computadores do laboratório. Lívia o conectou e digitou suas credenciais para acessar. A tela acendeu. Pastas e pastas de arquivos, vídeos, documentos, planilhas. E então Tiago viu uma pasta chamada Projeto Alerta, Falhas Críticas Não Corrigidas. Ele clicou. Dentro havia relatórios detalhados de Camila sobre defeitos nos sensores, e-mails para supervisores que foram ignorados, e 3 vídeos. Tiago abriu o primeiro vídeo. A imagem de Camila apareceu na tela. Ela estava no laboratório. Era noite e parecia cansada. Mas seus olhos estavam determinados. Hoje é 15 de março de 2022, ela disse para a câmera. Estou gravando isto porque os canais oficiais não estão funcionando. Reportei falhas críticas nos sensores frontais de 4 modelos diferentes. As falhas foram confirmadas em testes, mas o vice-presidente Rodrigo Campos ordenou que os relatórios fossem reescritos para minimizar o risco. Ele disse que atrasar o lançamento custaria milhões, mas se não corrigirmos esses defeitos, vão custar vidas. Tiago sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aqui estava. A prova. A voz de Camila,
clara e firme, dizendo exatamente o que havia acontecido. Lívia ao seu lado estava pálida, as mãos cobrindo a boca. Camila continuou no vídeo. Se algo acontecer comigo, se eu sofrer um acidente ou, de repente, decidir sair da empresa, quero que alguém saiba a verdade. Esses carros não são seguros, e as pessoas que deveriam proteger o público estão protegendo lucros. O vídeo terminou. Tiago não conseguia se mover. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Aquela era a voz de Camila, a mulher que ele amava, a mãe de Laura. E ela havia tentado salvar vidas. Lívia colocou a mão gentilmente no ombro dele. Quando ele olhou para ela, viu que ela também estava chorando. Vamos terminar o que ela começou, Lívia sinalizou. Eu prometo a você. Tiago acenou com a cabeça, incapaz de formar palavras mesmo com as mãos. Eles copiaram todos os arquivos para um drive criptografado. Guardaram o HD original em um lugar seguro. E quando saíram do prédio naquela noite, ambos sabiam que não havia volta. A guerra havia começado. E Camila Almeida seria ouvida. Durante a semana seguinte, Lívia e Tiago trabalharam em segredo. Tiago chegava ao café às 5 da manhã para o turno, trabalhava até meio-dia, levava Laura para a escola e então ia para o apartamento de Lívia. Ali, cercados por telas de computador e pilhas de documentos impressos, eles montavam o quebra-cabeça. Os vídeos de Camila eram apenas o começo. O HD continha 3 anos de evidências meticulosamente documentadas. E-mails internos mostrando que Rodrigo Campos havia sido alertado sobre falhas críticas em pelo menos 8 modelos diferentes. Planilhas demonstrando que a empresa havia economizado 17 milhões de reais ao adiar correções de segurança. Relatórios de testes adulterados para esconder problemas. E o mais condenador, uma cadeia de e-mails entre Rodrigo e o pai de Lívia, Augusto Martins. Lívia leu aqueles e-mails com as mãos tremendo. Seu pai sabia, desde o início. Ele havia orientado Rodrigo a minimizar o impacto de relações públicas e proteger os interesses dos acionistas acima de tudo. Havia uma mensagem específica, datada de 2 semanas após a morte de Camila, de Augusto Martins, para Rodrigo Campos. Assunto: RE, situação Almeida. Rodrigo, precisamos encerrar isso rapidamente. O engenheiro está fazendo muito barulho. Utilize nossos recursos legais completamente. Não podemos permitir que isso vá a julgamento. Faça o que for necessário para proteger a empresa. E mantenha Lívia longe disso. Ela não precisa saber dos detalhes operacionais. Lívia leu aquela linha várias vezes. Mantenha Lívia longe disso. Seu próprio pai havia orquestrado mantê-la na ignorância. Não para protegê-la, mas para usá-la como escudo. Uma CEO que não sabia de nada era o álibi perfeito. Ela se levantou da mesa e caminhou até a janela, as mãos cerradas em punhos. São Paulo se estendia abaixo dela. Milhões de luzes, milhões de vidas. Quantas dessas pessoas haviam sido enganadas? Quantas famílias haviam perdido alguém porque seu pai e Rodrigo escolheram dinheiro sobre segurança? Tiago se aproximou por trás. Ele tocou gentilmente seu ombro. Quando ela se virou, ele sinalizou. Não é sua culpa. Você foi manipulada tanto quanto qualquer outra vítima. Mas eu deveria ter visto, Lívia respondeu, lágrimas escorrendo. Eu era a CEO. Era minha responsabilidade saber. E agora você sabe. Tiago sinalizou firmemente. E vai fazer algo a respeito. É isso que importa. Lívia enxugou as lágrimas e acenou com a cabeça. Ela voltou para o computador e começou a digitar. Vou enviar tudo para a Polícia Federal e para o Ministério Público. Eles vão abrir uma investigação oficial. Tiago concordou, mas então sinalizou algo que os dois haviam evitado discutir. E seu pai? O que você vai fazer sobre ele? Lívia parou de digitar. Ficou olhando para a tela por um longo momento antes de responder. Vou confrontá-lo. Ele precisa olhar para mim e admitir o que fez. Augusto Martins morava em uma mansão em Alphaville, cercada por muros altos e seguranças. Lívia não havia ido lá em meses, sempre inventando desculpas para evitar as visitas.
Mas agora, dirigindo seu carro pela estrada enquanto o sol se punha, ela sabia que não podia mais fugir. O segurança na portaria a reconheceu imediatamente e abriu o portão. Lívia estacionou na entrada circular, em frente à fonte decorativa que jorrava água em arcos perfeitos. Tudo ali gritava riqueza, controle, poder. Seu pai estava na sala de estar, sentado em uma poltrona de couro, lendo alguma coisa no tablet. Aos 68 anos, Augusto ainda era imponente. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno mesmo em casa, postura ereta. Ele olhou para cima quando Lívia entrou. Lívia, que surpresa agradável, não me avisou que viria. Ela não se sentou. Ficou de pé no meio da sala, os braços cruzados. Preciso que você me diga a verdade sobre Camila Almeida. O rosto de Augusto não mudou, mas algo se enrijeceu em seus olhos. Não sei do que você está falando. Não minta para mim, Lívia disse, sua voz baixa, mas cortante. Eu encontrei os e-mails. Eu sei que você e Rodrigo encobriram as falhas nos carros. Eu sei que vocês fizeram evidências desaparecerem. Eu sei que uma mulher morreu porque vocês escolheram lucro sobre segurança. Augusto suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Lívia, você não entende como os negócios funcionam. Às vezes, decisões difíceis precisam ser tomadas para o bem maior da empresa, para proteger empregos, investidores, para proteger seu dinheiro, ela gritou, e a força de sua própria voz a surpreendeu. Uma mulher está morta, pai. Uma engenheira brilhante que estava tentando fazer a coisa certa, e você destruiu a vida do marido dela, do filho dela, só para evitar um escândalo. Augusto se levantou, sua altura intimidadora. Cuidado com o tom, Lívia. Eu construí essa empresa do zero. Dei a você tudo o que tem. Essa posição de CEO, essa vida de luxo, tudo veio de sacrifícios que fiz. Sacrifícios que você nunca teve que fazer. Sacrifícios. Lívia sentiu algo se romper dentro dela. Você chama de sacrifício matar pessoas? Você chama de sacrifício me transformar em uma fantoche ignorante para ser seu escudo? Eu te protegi, Augusto trovejou. Te mantive longe das partes sujas do negócio exatamente para que você pudesse manter as mãos limpas. Você acha que uma CEO que demonstra fraqueza, que demonstra dúvida, sobrevive nesse mundo? Eu te tornei forte. Você me tornou cega, Lívia gritou de volta. Me ensinou a não fazer perguntas, a confiar cegamente, a esconder quem eu realmente sou. Você tinha vergonha da minha surdez, então me ensinou a escondê-la. Tinha vergonha de vulnerabilidade, então me ensinou a enterrá-la. Você não me fez forte, pai. Você me fez vazia. Pela primeira vez na vida, Lívia viu seu pai sem palavras. Ele abriu a boca, fechou e então desviou o olhar. Entreguei todas as evidências para a Polícia Federal, Lívia disse, sua voz agora fria e controlada. Rodrigo será preso, e você vai renunciar de qualquer posição na Silent Tech, ou eu garanto que você será processado também. Essa é a única escolha que estou te dando. Augusto olhou para ela, e pela primeira vez, Lívia viu algo que nunca tinha visto antes em seus olhos. Medo. Você vai destruir tudo que construí. Não, Lívia disse calmamente. Vou reconstruir do jeito certo. Do jeito que sempre deveria ter sido. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Sem olhar para trás, ela disse, a mamãe ficaria envergonhada de você. Ela morreu tentando fazer ciência com ética, e você transformou a empresa dela em algo sujo. Lívia saiu, deixando seu pai sozinho em sua mansão vazia. A Polícia Federal agiu rapidamente. Com as evidências fornecidas por Lívia, eles abriram uma investigação formal. Na quarta-feira seguinte, agentes chegaram à sede da Silent Tech com mandados de busca e apreensão. Rodrigo Campos foi levado algemado na frente de funcionários chocados. As câmeras de notícias estavam lá, capturando cada momento. O escândalo explodiu nas manchetes. CEO da Silent Tech expõe encobrimento massivo na própria empresa. Executivos acusados de ocultar falhas que causaram mortes. Engenheira morta havia alertado sobre defeitos ignorados.
Tiago assistiu às notícias em seu pequeno apartamento, Laura ao seu lado. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto o nome de Camila era dito nos noticiários. Sua esposa. A mulher brilhante que havia tentado salvar vidas. Finalmente, o mundo sabia a verdade. Laura puxou a manga dele. Papai, por que você está chorando? Porque todo mundo vai saber o quão incrível sua mamãe era, ele sinalizou. Ela era uma heroína, pequeninha, e agora todos vão saber. A assembleia de acionistas estava marcada para sexta-feira. Lívia havia sido oficialmente convocada a comparecer e dar explicações ao conselho. Mas ela tinha outros planos. Na noite anterior, ela e Tiago trabalharam até tarde, preparando uma apresentação. Não uma apresentação corporativa cheia de gráficos e projeções, mas uma apresentação da verdade. Tiago havia desenvolvido um sistema de tradução em tempo real, uma IA que convertia libras em texto e voz simultaneamente. Era o tipo de tecnologia que a Silent Tech deveria estar criando. Tecnologia que incluía, que dava voz a quem não tinha. Você tem certeza que quer fazer isso? Tiago perguntou, suas mãos se movendo devagar. Lívia olhou para ele. Nos últimos dias, algo havia mudado entre eles. Não era só parceria profissional. Havia um entendimento, uma conexão que ia além das palavras. Duas pessoas que haviam sido quebradas por sistemas corruptos, encontrando força um no outro. Passei a vida inteira escondendo quem sou. Ela sinalizou. Amanhã, o mundo vai me ver. De verdade. A sala de conferências estava lotada. Acionistas, membros do conselho, jornalistas, câmeras por todos os lados. O burburinho era ensurdecedor. Todos queriam respostas. Todos queriam sangue. Um dos membros do conselho, um homem idoso chamado Henrique Tavares, estava no pódio tentando acalmar a multidão. Senhoras e senhores, entendemos que estão preocupados. A Silent Tech está comprometida com total transparência neste momento difícil. A senhora Martins foi convocada para... A porta dos fundos se abriu. Lívia entrou, seguida por Tiago e Laura. A sala ficou em silêncio. Lívia usava um vestido vermelho, a mesma cor do casaco que usava naquela manhã no café, e havia soltado o cabelo. Mas o mais chocante era que ela não usava os aparelhos auditivos. Pela primeira vez em público, em décadas, ela estava completamente surda, e não estava escondendo. Tiago segurava a mão de Laura com uma das mãos. Na outra, carregava um laptop. Lívia caminhou até o pódio. Henrique começou a falar, mas ela levantou a mão, pedindo silêncio. Ela apontou para a tela gigante atrás dela. Tiago conectou o laptop. O sistema de tradução se ativou. Lívia começou a sinalizar. E enquanto suas mãos se moviam, as palavras apareciam na tela em letras grandes, e uma voz sintetizada preenchia a sala. Meu nome é Lívia Martins. Sou surda. Passei a maior parte da minha vida escondendo isso porque me ensinaram que era fraqueza. Me ensinaram que, para ser respeitada, eu precisava fingir ser algo que não sou. A sala estava em silêncio absoluto. Câmeras focaram nela. Acionistas se inclinaram para a frente. Hoje estou aqui não como a CEO que meu pai treinou para ser um escudo, mas como alguém que finalmente decidiu ver a verdade. E a verdade é horrível. Ela fez um gesto e a tela mudou. O vídeo de Camila começou a tocar. Camila no laboratório 3 anos atrás, explicando as falhas, alertando sobre os perigos, implorando para que alguém escutasse. Esta é Camila Almeida, Lívia sinalizou enquanto o vídeo tocava. Ela era engenheira de testes aqui. Ela tentou fazer a coisa certa e foi silenciada. O vídeo continuou. As palavras de Camila ecoaram pela sala. Se algo acontecer comigo, quero que alguém saiba a verdade. Esses carros não são seguros. Murmúrios percorreram a multidão. Jornalistas começaram a digitar furiosamente em laptops. Camila morreu 2 semanas depois de gravar esse vídeo, Lívia sinalizou. Atropelada por um dos carros sobre os quais ela havia alertado. E minha empresa, a empresa que eu deveria liderar, enterrou a verdade. A tela mudou novamente. E-mails, documentos, planilhas,
tudo sendo projetado em sequência rápida. Meu vice-presidente, Rodrigo Campos, deletou evidências. Meu pai, Augusto Martins, orquestrou o encobrimento. E eu? Eu fui mantida convenientemente ignorante para que, quando perguntassem, eu pudesse dizer honestamente que não sabia de nada. Ela parou de sinalizar por um momento, deixando o peso daquelas palavras preencher a sala. Mas agora eu sei. E todos vocês sabem. A Polícia Federal sabe. O mundo sabe. Lívia gesticulou para Tiago e Laura. Eles se aproximaram do pódio. Este é Tiago Almeida, marido de Camila, pai de Laura. Ele perdeu tudo por causa das decisões que esta empresa tomou. Ele foi demitido por fazer as perguntas certas. Foi destruído financeiramente por buscar justiça. Tiago ficou ao lado de Lívia, Laura entre eles. A menina olhava para a multidão com olhos grandes e curiosos. Hoje, estou anunciando mudanças fundamentais na Silent Tech. Primeiro, estou criando a Fundação Camila Almeida, dedicada à ética em tecnologia e proteção de whistleblowers. Tiago Almeida será o diretor técnico. Aplausos espontâneos eclodiram em partes da sala. Alguns acionistas pareciam furiosos, outros impressionados. Segundo, estou estabelecendo novos padrões de segurança, desenvolvidos em parceria com vítimas de acidentes e advogados de defesa do consumidor. Não mais testes abreviados, não mais economia às custas de vidas. Terceiro, estou tornando a acessibilidade central em tudo o que fazemos. Este sistema de tradução que estão vendo agora é código aberto a partir de hoje, gratuito para qualquer pessoa, em qualquer lugar usar. E finalmente, Lívia sinalizou sua postura firme, mas com lágrimas nos olhos. Estou pedindo que todos os executivos envolvidos no encobrimento renunciem imediatamente, incluindo meu pai. A sala explodiu. Perguntas gritadas, flashes de câmeras, caos. Mas Lívia continuou sinalizando, sua mensagem aparecendo calmamente na tela acima do barulho. Esta empresa silenciou a verdade. Hoje, o silêncio fala de volta. Camila Almeida merece ser ouvida. Todas as vítimas merecem ser ouvidas. E eu prometo, na memória dela, na presença de sua família, que isso nunca mais acontecerá. Ela colocou a mão sobre o coração e então estendeu para Tiago. Ele a pegou. Laura colocou sua mãozinha pequena sobre as deles. Na primeira fila, um acionista se levantou e começou a aplaudir. Depois outro e outro. Em poucos segundos, metade da sala estava de pé, aplaudindo. A outra metade parecia pronta para uma guerra. Mas Lívia não se importava mais. Ela havia dito a verdade. Ela havia dado voz a Camila, e pela primeira vez em sua vida, ela não estava escondendo quem realmente era. As câmeras capturaram tudo, e naquela noite o mundo veria algo raro, poder sendo usado para curar ao invés de destruir. Os 3 meses seguintes foram uma tempestade. Rodrigo Campos foi formalmente acusado de fraude corporativa, obstrução da justiça e homicídio culposo. Os promotores construíram um caso sólido baseado nas evidências de Camila e nos documentos que Lívia havia fornecido. O julgamento estava marcado para o início do ano seguinte, mas todos sabiam que ele não tinha chance. As provas eram irrefutáveis. Augusto Martins renunciou silenciosamente de qualquer participação na Silent Tech. Ele vendeu suas ações e se retirou para a mansão em Alphaville, onde vivia sozinho, um homem poderoso reduzido a uma sombra de si mesmo. Lívia não falou com ele desde aquela noite. Parte dela sentia tristeza pela perda do pai que ela pensava conhecer. A outra parte sabia que aquele pai nunca tinha existido de verdade. A Silent Tech enfrentou uma crise. As ações despencaram. Investidores entraram em pânico. Grandes clientes cancelaram contratos. Por semanas parecia que a empresa ia colapsar completamente. Mas Lívia não desistiu. Ela assumiu o controle total, pela primeira vez verdadeiramente no comando. Demitiu executivos que haviam sido cúmplices. Contratou uma nova equipe, liderada por valores em vez de lucro a qualquer custo. Implementou os novos padrões de segurança que havia prometido, mesmo que isso significasse atrasar lançamentos de produtos.
e ela transformou a Fundação Camila Almeida em realidade. Tiago aceitou o cargo de diretor técnico. Ele trabalhou com engenheiros, formuladores de políticas públicas e grupos de defesa do consumidor para criar padrões reais de segurança em IA. Padrões que colocavam pessoas antes de prazos, que valorizavam transparência acima de segredos corporativos. A fundação também criou um fundo para famílias afetadas por negligência corporativa, oferecendo suporte legal, financeiro e psicológico. Tiago sabia em primeira mão o quanto essas famílias precisavam. Ele havia sido uma delas. Laura se tornou, inesperadamente, o rosto da nova Silent Tech. Sua foto apareceu em campanhas publicitárias, sorrindo brilhantemente, suas mãos sinalizando em libras. A legenda dizia: tecnologia que escuta, de verdade. A empresa lançou o sistema de tradução de libras como código aberto, exatamente como Lívia havia prometido. Em semanas, desenvolvedores ao redor do mundo começaram a integrá-lo em aplicativos, websites, até sistemas educacionais. Milhões de pessoas surdas de repente tinham uma ferramenta gratuita que facilitava a comunicação. E lentamente, muito lentamente, a maré começou a virar. Clientes novos apareceram. Não os grandes corporativos que queriam produtos baratos e rápidos, mas escolas, ONGs, governos municipais que queriam tecnologia ética. A Silent Tech começou a ser vista não como uma empresa que havia caído em desgraça, mas como uma empresa que havia escolhido se redimir. 6 meses após a assembleia, a Silent Tech estava estável. Não tão lucrativa quanto antes, mas sustentável. E pela primeira vez, Lívia se sentia orgulhosa do que construía. Laura estava diferente também. A fundação havia coberto a cirurgia de implante coclear que Tiago nunca poderia ter pago sozinho. Não porque Laura precisava ser consertada, ela era perfeita do jeito que era, mas porque ela havia expressado curiosidade sobre sons. E seus pais, tanto Tiago quanto Lívia agora, queriam dar a ela a escolha. A cirurgia foi no Hospital Sírio-Libanês, feita pela melhor equipe de otorrinolaringologistas do país. Lívia estava lá para cada consulta, cada exame pré-operatório, segurando a mão de Laura quando a menina ficava nervosa. Tiago percebeu, em algum momento durante aqueles meses, que Lívia havia se tornado parte de suas vidas. Não como uma figura corporativa distante, mas como alguém que aparecia para jantar no apartamento apertado, que ajudava Laura com lição de casa, que ria quando Laura derramava suco na camisa dela. Ela havia trocado os ternos de grife por jeans e blusas simples quando visitava. Usava os aparelhos auditivos às vezes, outras vezes não. Havia aprendido a transitar entre os dois mundos, o mundo dos sons e o mundo do silêncio, com uma graça que ela nunca tinha tido antes. E Tiago, por sua vez, havia deixado a raiva ir embora. Não de uma vez, não facilmente. Mas gradualmente, ele percebeu que Lívia não era o inimigo. Ela havia sido tanto vítima quanto ele, apenas de uma maneira diferente. E juntos, eles estavam construindo algo que honrava Camila de uma forma que nenhum processo judicial jamais poderia. A ativação do implante coclear de Laura foi marcada para uma manhã ensolarada de outubro. Tiago e Lívia estavam na sala de recuperação, sentados em cadeiras próximas à cama onde Laura descansava após a cirurgia. A menina estava acordada, animada, mas nervosa, suas mãozinhas brincando com o lençol do hospital. A audiologista, doutora Fernanda, entrou com um sorriso caloroso. "Bom dia, Laura. Pronta para ouvir o mundo?" Laura acenou com a cabeça vigorosamente. Tiago pegou a mão da filha. Lívia estava do outro lado da cama, suas próprias mãos entrelaçadas com ansiedade. Doutora Fernanda ligou o processador externo do implante. Por um momento, nada aconteceu. Laura piscou, confusa. Então seus olhos se arregalaram. Ela podia ouvir o bip do monitor cardíaco, o zumbido suave do ar-condicionado, o farfalhar das roupas da médica. Sons que outras pessoas ignoravam, mas para Laura eram milagres. "Laura", Tiago disse em voz alta, pela primeira vez sabendo que ela poderia ouvi-lo. "Você consegue me ouvir?" Laura virou a cabeça na direção dele, os olhos brilhando de lágrimas. Ela acenou com a cabeça, incapaz de falar,
maravilhada demais. Papai, ela disse finalmente, sua voz pequena e incerta, mas clara. Você parece com luz. Tiago não conseguiu segurar as lágrimas. Ele puxou Laura para um abraço, soluçando contra o cabelo dela. 6 anos. 6 anos desde que sua filha nasceu, e esta era a primeira vez que ela ouvia sua voz. Lívia estava chorando também, as mãos cobrindo a boca. Laura estendeu um braço para ela e Lívia se inclinou, juntando-se ao abraço. Lívia, Laura disse, experimentando o som do nome. Obrigada por me ajudar a ouvir. Você não precisa agradecer, querida, Lívia sussurrou. Você já me deu muito mais. Elas ficaram assim por um longo momento, os 3 abraçados, enquanto o mundo continuava girando lá fora. A vida encontrou um novo ritmo. Tiago ainda trabalhava no Café Harmonia, mas agora apenas alguns turnos por semana. O trabalho na fundação ocupava a maior parte de seu tempo, mas ele havia descoberto que gostava do café. Gostava da simplicidade de fazer um latte perfeito, de conversar com clientes regulares, da sensação de estar conectado com pessoas comuns. Seu Joaquim, o dono, tinha outros planos. Ele estava ficando velho, suas mãos trêmulas demais para operar a máquina de expresso como antigamente. Um dia, ele chamou Tiago para uma conversa. Filho, você quer comprar o café? Tiago piscou surpreso. Seu Joaquim, eu não tenho dinheiro para isso. O homem mais velho sorriu. A fundação não tem? Ouvi dizer que vocês estão investindo em negócios comunitários. E assim foi. A Fundação Camila Almeida comprou o Café Harmonia e Tiago se tornou o gerente. Mas eles não mudaram o nome. Em vez disso, adicionaram uma placa. Café Harmonia, acessível a todos. A equipe foi treinada em Libras básica. O cardápio incluiu opções em braille. Houve horários silenciosos nas manhãs para pessoas com sensibilidades sensoriais. O café se tornou um espaço onde pessoas que geralmente se sentiam excluídas podiam finalmente se sentir bem-vindas. E em uma parede, discretamente emoldurada, havia uma foto de Camila, sorrindo no laboratório, antes de tudo dar errado. Embaixo, uma placa. Em memória de Camila Almeida, engenheira, mãe, heroína, ela falou quando outros ficaram em silêncio. 1 ano após aquela manhã chuvosa, quando tudo começou, Lívia entrou no Café Harmonia em um domingo ensolarado. Ela não estava vestindo ternos caros. Usava um vestido vermelho simples, o cabelo solto nos ombros, sem aparelhos auditivos. Ela não precisava deles aqui. Este era um lugar onde ela podia ser exatamente quem era. Ela se aproximou do balcão. Tiago estava lá, um avental ao redor da cintura, sorrindo quando a viu. Ele não falou. Simplesmente moveu as mãos em libras. Latte com leite de aveia? Sempre. Lívia respondeu, seus olhos brilhando. Laura apareceu correndo da área dos fundos, seu implante coclear visível atrás da orelha. Ela havia aprendido a navegar em ambos os mundos agora, sinalizando quando queria, falando quando precisava, nunca se desculpando por nenhum dos dois. Lívia! Ela gritou, pulando nos braços da mulher. Lívia a girou, rindo. Oi, pequena. Como foi a escola? Boa. Ensinei minha professora como dizer obrigada em libras hoje. Isso é maravilhoso. Laura voltou correndo para brincar com outras crianças no cantinho especial que Tiago havia criado no café. Lívia e Tiago se sentaram perto da janela, a luz do sol entrando e aquecendo a mesa entre eles. Tiago serviu o café em 2 canecas. A de Lívia tinha um desenho que Laura havia feito. Um coração vermelho cercado por mãos, sinalizando amor. Eles não falaram muito. Não precisavam. Algumas conversas aconteciam no silêncio, no conforto de simplesmente estar presente. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo caótico. Carros buzinando, pessoas apressadas, o mundo girando sem parar. Mas dentro do Café Harmonia, havia algo que parecia paz. Não a paz que apaga a dor, mas a paz que faz espaço para a cura. Lívia estendeu a mão sobre a mesa. Tiago a pegou. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente,
como se sempre pertencessem assim. Obrigado, Tiago sinalizou com a mão livre. Por quê? Lívia perguntou. Por ver Laura, por ver Camila, por me ver. Lívia sorriu, lágrimas brilhando nos olhos. Obrigada por me ensinar a parar de me esconder. Laura voltou correndo e colocou sua mãozinha sobre as mãos entrelaçadas dos dois. Ela olhou para cima, seu sorriso largo e sem vergonha. Escute com o coração, ela sinalizou, lembrando-se das palavras que o pai sempre repetia. Tiago sorriu. As palavras de Camila, vivendo através de sua filha, através da fundação, através de cada pessoa que eles ajudavam a encontrar sua voz. O vapor subia das canecas, curvando-se na luz do sol. No fundo, a máquina de café chiou suavemente. Uma música tocava baixinho nos alto-falantes. Laura riu de algo que apenas ela entendeu. E pela primeira vez em anos, Tiago sentiu que podia respirar completamente. Lívia olhou para ele, e ele olhou de volta. Sem palavras, apenas entendimento. Duas pessoas que haviam aprendido que silêncio não era a ausência de som. Era a presença de escuta. E às vezes, a coisa mais alta que você podia fazer era criar espaço para que outra pessoa fosse ouvida. A câmera se afastaria agora, se fosse um filme. Mostraria os três emoldurados pela janela, a cidade atrás deles, a luz capturando seus rostos. Desapareceria em seus sorrisos, no café esfriando entre eles, na promessa de que alguns finais também eram começos. Mas isso não era um filme. Era uma vida. Confusa e complicada, e nunca totalmente terminada. Haveria mais lutas, mais dias difíceis, mais momentos em que o peso do passado parecia pesado demais. Mas também haveria mais manhãs assim, mais café, mais risadas. Mais momentos em que o mundo parecia gentil em vez de cruel, e isso era suficiente. A tela desapareceria agora, se houvesse uma tela. Mas em vez disso há apenas o calor do café, o vapor das canecas. Três pessoas que se encontraram nos destroços e decidiram construir algo novo. Mesmo no silêncio, o amor fala mais alto. E eles continuariam escutando. Tiago aprendeu que ódio não traz ninguém de volta, mas a verdade pode honrar quem se foi. Lívia descobriu que poder sem voz não é liberdade, é prisão. E Laura ensinou ao mundo que ser diferente não é ser menos, é ser completo de um jeito único. A história deles nos lembra que justiça às vezes demora, mas nunca é tarde demais para escutar, para ver, para agir. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e conta pra mim nos comentários qual parte da história mais te tocou. Qual parte te deixou mais emocionado? Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração, a melhor história é sempre a próxima. Um abraço.